Fala, meus amigos, fala, torcida do São Paulo. Romário dá uma forte declaração sobre o tricolor paulista. Nós iremos trazer essas informações atualizadas para você, tá bom, torcida? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe like. Nesse final de semana aí não tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo retorna na próxima quinta-feira, jogo aí que será às 19 horas contra o Grêmio. Então, um jogo muito importante, tá bom, torcida? Agora nós iremos trazer um react do canal do Barolo sobre o São Paulo. No vídeo de ontem, meus amigos, falamos sobre a história do VAR, divulgação de mais um áudio ridículo, que o cara fala, já tá se jogando. Parece torcedor, não parece? Quando você vai discutir com o torcedor rival, ele fala assim, né? Você tá discutindo no lance do pênalti, não parece que ele fala desse jeito? Tá se jogando já! O cara já tá se jogando, parece torcedor, né? Mas é uma vergonha, não tem. Essa arbitragem brasileira é um lixo e a gente sabe disso e não vai melhorar. E falamos também aí que o blogueirinho ligou pro presidente da CBF para agradecer a divulgação dos. É ridículo, gente, é ridículo. E falamos também que o São Paulo só vai encarar o Flamengo na Vila Belmiro. 2 jogos na Vila Belmiro, Bragantino e Flamengo, por causa dos shows lá. Vão pegar o melhor time do campeonato, tentando lutar na tabela para não ficar mais uma vez disputando a humilhante Sul-Americana, porque para mim é humilhante disputar a Sul-Americana. Eu estou dizendo que é humilhante para um time da grandeza do São Paulo, que já foi 3 vezes campeão da Libertadores. Mas se você for parar para pensar, um time médio do futebol brasileiro, que na meio de tabela de campeonato brasileiro, a Sul-Americana é ambição mesmo, né? A Sul-Americana é ambição. Só que ainda, como a gente é tonto, a gente ainda acredita, luta, torce, para que pelo menos esses caras consigam uma vaga na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. E aí, você nessa briga com esse time de frouxo, com esse time de cagão que a gente tem de bunda mole, vai jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro. E eu vou falar para vocês hoje sobre os números do Morumbi, que o São Paulo vai bater 1 milhão de torcedores em casa, mas que a torcida está deixando de ser, né, tá deixando de acompanhar no estádio. Eu acho que uma coisa é você deixar de acompanhar no estádio, outra coisa é você cobrar, continuando pegando no pé desse bando de incompetente que está aniquilando o São Paulo. Uma coisa é diferente da outra. E eu sempre esqueço de falar para vocês que o vídeo anterior, do dia anterior, fica na janelinha. Eu sempre esqueço de falar para vocês que a gente tem a gente está no Spotify também, o Barulho Vídeo está no Spotify. Eu posto aqui às 7 da noite, hoje vai entrar um pouquinho mais atrasado, e aí eu entro no Spotify geralmente 1 hora depois, tá? Eu sempre esqueço de falar isso para vocês. Barulho Vídeo, está lá. São Paulo divulgou ontem o primeiro boletim médico dos jogadores machucados, né? São 5 jogadores lesionados. Caleri, Ran Francisco, André Silva, os 3 com lesão de ligamento, a primeira vez que isso acontece na história do futebol mundial, 3 jogadores com lesão de ligamento, e ainda tem o Luan e o Tolói. O Luan está com uma lesão no músculo, que está fazendo tratamento clínico, realiza programa de exercício de fortalecimento sobre os cuidados da fisioterapia. O Luan, depois que teve aquela lesão, que opera, é tratamento convencional, não é, sei lá o que fizeram no Luan, só sei que ele nunca mais voltou a jogar o que ele jogava. Nunca mais voltou. Assim como o Pablo Maia, assim como o Alisson, que tiveram lesões graves e nunca mais voltaram a ser o que eram antes. O Caleri também, 5 meses da cirurgia, nem lembro mais da última vez que o Caleri jogou, da última vez que ele fez gol, acho que foi lá contra o Botafogo, lá atrás. Ele rompeu o ligamento no jogo contra o Botafogo esse ano, lá no Newton Santos. Mas, sei lá, faz muito tempo que o Caleri não joga absolutamente nada. Na Libertadores lá que foi eliminado pelo Botafogo, perdeu o gol dentro da pequena área. Tá aí, tá na fase de recuperação. Na próxima semana inicia os trabalhos de preparação física, ou seja, esse ano esquece. O Rian também, né, ruptura do cruzado anterior, ele teve lesão no menisco, se machucou no dia 30 de junho, está seguindo o programa de fortalecimento, cuidados da fisioterapia. Quem está mais perto de voltar é o Tolói, que chegou aí, já se machucou no segundo jogo dele, lesão na região posterior da coxa, se machucou no dia 29 de setembro, segundo o boletim, ele está fazendo tratamento clínico, programa de exercício de fortalecimento. E aí ele fez uma atividade com bola no gramado que talvez esteja mais perto de voltar. Mas aí teve uma informação importante que a gente tem que prestar atenção, porque o André Silva teve uma lesão de ligamento também, né? Só que aí eles não sabiam lá, os gênios, eles estavam discutindo, até umas semanas atrás, se era melhor fazer uma cirurgia ou o tratamento, tal do tratamento convencional, que dá certo em qualquer lugar do mundo, menos no São Paulo. E decidiram fazer o tratamento convencional. Então, ele rompeu o ligamento cruzado, sofreu um estiramento no cruzado, né?
havia dois caminhos, esse tratamento conservador ou intervenção cirúrgica, e aí, segundo esse boletim, ele vem sendo submetido a tratamento conservador, e que se machucou no dia 24 de agosto, aí segue o tratamento clínico, o programa de exercício de fortalecimento, controle motor, todos eles aos cuidados da fisioterapia. Eu, apesar de achar um tremendo de um cabeça de bagre, jamais desejaria mal a nenhum jogador, mesmo os horríveis, mesmo os frouxos, nenhum deles. Mas o que eu torço, eu tô falando não só pela condição de centroavante do São Paulo, de atacante do São Paulo, que virou um Serginho Chulapa, né, perto dos cabeças de bagre que a gente tem aí. O André Silva virou o Serginho Chulapa. Mas eu torço pela recuperação dele, pela carreira dele, né? Que volte, porque os caras que jogavam mais ou menos nunca mais voltaram a jogar. O cara que não jogava nada, mas pelo menos fazia uns golzinhos de canela, a bola batia nele ali e entrava. Vamos torcer para que seja, né? Para que ele se recupere, né? Com esse tratamento conservador aí. Eu não sou médico, então não sei. Eu só sei que eu tive lesão de ligamento, eu tive que operar, demorei o prazo que se demora aí para voltar a ter atividade normal, não sou atleta, mas eu só lembro que meu médico falou, que eu conversei com vocês uma vez, o meu médico falou que eu rompi o ligamento porque minha musculatura era fraca, eu não tinha músculo para segurar o movimento do joelho, e a tendência, acima do peso ainda, a tendência que isso aconteça é muito grande, quando você não tem um fortalecimento do joelho. É só isso que eu fiz, só esse questionamento que eu fiz, eu não falei nada demais, eu só fiz esse questionamento, desses 3 jogadores com lesão de marca de 1 milhão de torcedores. Bom, deixa eu falar da partida contra o Bahia, no dia 25, agora pela 30ª rodada. Até agora, foram 26 jogos que o São Paulo jogou no Morumbi, um público de 991.495 torcedores. Tem 5 jogos como mandante, mas não esqueça, 2 são lá na Vila Belmiro, pela incompetência desses amadores aí que administram o clube, esses incompetentes. Bragantino e Flamengo vão ser na Vila por causa dos shows do Imagine Dragons e do Linkin Park. Até agora, faltam 8.505 torcedores para que bata a marca de 1 milhão. Só para você ter uma ideia, em 2024, o São Paulo precisou de 22 jogos em casa só para atingir o número agora que vai registrar de 1 milhão. No ano passado chegou ao 1 milhão no final do mês de julho, mas estamos em outubro e não bateu ainda. A média até aqui de público é de 38.134 torcedores, bem menor, bem inferior às últimas temporadas. Em 2023, a média foi de 44 mil e pouco. No ano passado, 45 mil, quase 45.600 a média. E depois que o São Paulo foi eliminado da Libertadores, com mais de 54 mil pessoas no estádio, né, o São Paulo fez 2 jogos em casa, perdeu para o Ceará, no pior público do ano, só com 12 mil pessoas, 12.342 pessoas. Foi o pior público desde 2019. E depois, contra o Palmeiras, ainda teve um público que eu achei excelente, para ver aquela vergonha lá, para ver aqueles fralda cheia, se cagarem de medo, 33.864. Agora, aquilo que eu discuto com vocês, né? Muita gente fala, Morumbi Zero é bom, Morumbi Zero é ruim. Eu não falo o que o torcedor tem que fazer. Quer ir no estádio, vai. Eu não vou mais, não dou dinheiro mais para esses caras. Eu cancelei o meu sócio torcedor, eu não sou trouxa. Só que não é porque eu não vou no estádio mais, ou porque... Eu posso até ir também. Não é porque eu não vou no estádio e não sou sócio torcedor que eu deixei de torcer para o São Paulo. Que eu continuo aqui cobrando todos os dias, enchendo o saco. Esse boletim aqui, esse boletim médico, essas medidas de transparência que o blogueirinho, depois de 4 anos e meio, resolveu tomar vergonha na cara, pelo menos para fazer isso, essa aí você acha que aconteceu porque ele quis. Ele acordou um dia de manhã e falou, eu vou ser transparente agora eu quero. Não, porque a torcida pressiona, a torcida cobra, mesmo tendo ido 12 mil no Morumbi. Então eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você... E eu entendo que abandonou também, porque gente como eu sofre e faz uma escolha pela saúde mental, para não ficar brigando com a família. Eu sou assim também, eu não faço essa escolha porque para mim... além de eu ter o canal, ter uma responsabilidade aqui, para mim faz bem vir aqui falar. Se eu ficasse em casa, assistindo Netflix, sabendo tudo que está acontecendo com o São Paulo, eu ia ficar muito mais incomodado, eu ia ficar muito mais jurubeba da cabeça do que eu sou normalmente. Mas eu respeito quem não está nem aí, quem vai voltar no Campeonato Paulista, quem desencanou. Desde que eu criei o canal, aliás, muitos torcedores desencanaram do São Paulo. E eu escuto muita gente falando que voltou por causa do canal.
porque a gente tem uma empolgação com o São Paulo, e o cara vai, começa a ver de novo, mas aí é uma decepção atrás da outra. É uma gestão pior atrás da outra, é um bando de jogador frouxo atrás do outro, é um bando de incompetentes destruindo o clube. Então você falar mal da torcida do São Paulo, porque a torcida abandonou o cacete, continua aí cobrando, continua pegando no pé. A hashtag Fora Casares continua para ver se ele aprende a se coçar, esse pior presidente da história. Meus amigos, voltamos amanhã. Amanhã é o seguinte, gente, eu vou gravar, deixar pronto o vídeo das minhas camisas, tá? Mais um vídeo, então eu já separei aqui, camisa da Seleção Brasileira, camisa que eu comprei lá do Atlético de Madrid, separei, são algumas aqui, que eu vou postar amanhã às 7 da noite. Então amanhã não tem vídeo, a gente dá uns cansos para vocês, o que eu vou gravar, tentar gravar hoje, se a Erika estiver bem, vou falar com ela daqui a pouco, e aí a gente posta às 7 da noite o vídeo nos 2 canais das camisas, tá? E a gente volta na segunda-feira com as notícias do São Paulo. Da arbitragem brasileira, um debate aí por conta das fortes críticas sofridas aí por parte da arbitragem aí brasileira, e também o São Paulo foi prejudicado recentemente, né? Romário disse o seguinte, que a CBF tem que profissionalizar os árbitros, falou que erros grosseiros como aconteceu aí no jogo de São Paulo e Palmeiras não são benéficos para o futebol de maneira alguma e que isso jamais pode acontecer. Então Romário dando essa declaração aí sobre a partida entre São Paulo e Palmeiras, onde teve diversos erros. Deixa aí, torcida, o seu comentário a respeito da fala do Romário, se inscreva no nosso canal e deixe seu